Legal, né? Então ele fala, mostra a realidade como a gente gostaria que ela fosse e como talvez ela foi durante um momentozinho no tempo, durante esses momentos fugentes, né, do tempo, assim. E as pessoas têm essa reação, né? Interessante isso, né? O que isso diz para mim? Isso fala de uma... Zé, boa noite. Para mim isso fala de uma coisa interessante, mas o que fala para vocês, assim? O que vocês têm como comentário dessa história? Essa palavra é tão provocativa, né? Qual? Estranho, estrangeiro, distante. Pois é. Ela é tão provocativa. Ela é. Mas pensa bem, né? Quando você passa pela pessoa na rua atualmente, né, nas metrópoles, essa é a palavra que resume um pouco a nossa relação com as pessoas. São estranhos. Eu quase que não sei quem são, não quero saber quem são. Às vezes eu me pego falando assim, pô, como deve ser essa pessoa, a vida dela por dentro, o que será que ela é, como é que ela não é e tal, né? Mas em geral a gente passa por elas e, né? Elas não estão aí. Pois é. E nesse caso ele encontrou essas pessoas e fez com que elas tivessem uma experiência diferente. Quebrasse a distância e aproximasse esses estrangeiros, né? Entre si. E o que é interessante, eles ficaram conversando meia hora para se conhecer, para sentir esse conforto, essa proximidade. Não tiveram que falar uma palavra. Se colocaram numa posição e numa atitude de envolvimento, de abertura, de contato, né? De olho, de olhar. E aí as fotos são muito interessantes porque você olha para uma foto como essa e as pessoas falam, eu senti que eu me importava com a pessoa, eu senti um sentimento bom. Foi real, né? Não foi uma coisa que a gente é capaz desse sentimento. O interessante, gente, é que o que eu queria, o que isso me fez lembrar para trazer para essa aula de hoje, é porque essa é uma experiência não conceitual, né? Ela é não discursiva, ela não depende de uma espécie de experiência, ela é prática, ela é imaginativa. De alguma forma, eu me colocar como pessoa concretamente numa posição, eu viver essa posição, cria uma realidade. Né? Pode ser que eu nunca mais veja a pessoa com quem eu encontrei. Mas o sentimento que eu tive de humanidade comum, a gente pensa um pouco na empatia, né, da Edith Stein, mas o que eu quero dizer, o meu foco aqui não é tanto o tipo de sentimento interno, mas é a maneira como você consegue encontrar esse sentimento. É através do concreto, do ato, do imaginativo. Isso é a imaginação, isso é a vontade, isso é o prático, é o concreto. É assim que a gente vive, é assim que a gente é. A gente usa os conceitos e a gente usa as técnicas e as ferramentas para elaborar, para fazer certas coisas, para ter certas utilidades, né? Mas todas elas vêm dessa experiência primordial, que é a experiência de ser, de estar, de fazer, né? De se colocar. E a imaginação, ela que nos traz... claro, eu me coloco numa posição, e essa posição, ela concretamente... E a imaginação, a gente trabalha no teatro, não é com o corpo, com o movimento na música, com o ouvir. Na própria literatura e na poesia, a gente está falando, ao se tratar de arte, a gente está falando de uma experiência discursiva, racional, ou de uma experiência estética. Pensa bem, quando eu leio um livro, uma narração, quando eu leio um poema, eu estou me relacionando com esse livro como um discurso científico e filosófico, ou como também um fluxo imaginativo? Diga, Mônica, o que você... Você falou, acho que é bem importante, porque ao mesmo tempo que ela é uma experiência, né, ela foi vivenciada a partir de um outro ponto de vista, é quase um teatro, quase uma representação. Então, eu saio de mim e estou aqui fazendo um papel. Por isso que no cotidiano, na vida deles, não faz uma alteração, porque eu vivi um papel e depois eu volto a viver o que eu sou realmente. Mas será que é só um papel? Será que você não consegue... claro que é uma atitude que você coloca, que você... mas você não está vivendo outra pessoa nessa situação aqui. Você é você. Eu não tô fazendo o papel do irmão dela. Eu sou quem eu sou e ela é quem ela é. Mas eu estou pegando ela no colo. E pegando ela no colo,
Alguma coisa acontece, e é mais que um sentimento, né? É uma realidade que a gente percebe, que a gente vive. É claro que essa realidade é uma realidade limitada que termina. Termina e rapidamente, porque ele pegando uma criança dessa na rua, qualquer criança que seja, está se arriscando no mínimo um processo, não é nos Estados Unidos. Não, com certeza. Mas veja que o que o fotógrafo fez foi dar para essas pessoas um espaço, uma abertura, para que elas pudessem vivenciar esse contato sem que ele fosse estranho. Mas na hora em que... Será que é possível, né? Eles se permitem fazer porque é uma experiência. Ele está saindo do real. Perfeito. Mas e o fato de ser uma experiência não impede que essa vivência, que essa situação, que esse contexto concreto e imaginativo mude a maneira deles sentirem com relação ao outro. Eles descobrem, e aí eu acho que não é uma... Eu acho que a gente tem essa capacidade afetiva, por exemplo, com relação a qualquer pessoa que a gente encontre. A gente não vive essa capacidade, mas na hora que a gente se coloca no lugar dessa capacidade, a gente... É como eu aqui. Eu estava agora há pouco tempo comendo umas carnes defumadas com vocês ali fora, né? Agora eu estou aqui dando aula, mediando, fazendo essa conversa. Essa experiência que eu estou vendo agora é concreta, só faz sentido aqui. Eu não vou poder chegar amanhã lá na oficina e ficar fazendo isso, porque não faz o menor sentido. O fato de a gente estar aqui agora, nesse lugar, né, com essa conformação, com essa atitude, com essa intenção que estabelece essa relação entre a gente. E essa relação é verdadeira. Ela não é artificial no sentido de que ela sei lá, ela é mentirosa ou ela é superficial. Oi? Ah, é? Ela é real, né? Diga. Eu só ia falar que foi engraçado a hora que a Mônica falou do teatro e da atuação, porque eu estava indo por esse caminho, mas talvez diferente. Que a escolha dele foi congelar isso com a linguagem, né? com a fotografia, com o vídeo. E o nosso jeito de olhar para isso tem a ver com o fato de que a gente não viu só a fotografia, a gente viu um vídeo sobre o processo de produção das fotos. Se fosse uma exposição, seria outro tipo de leitura. E eu cheguei na coisa do teatro, na coisa do cinema, da linguagem artística da interpretação, e fiquei pensando que é muito mais, em larga escala, numa pequena escala, tem o que representa para quem está atuando, mas você pega um filme, e os critérios que a gente utiliza, por exemplo, para definir se alguém é um bom ator, uma boa atriz, tem muito mais a ver com o que isso causa em maior escala, né, nas outras pessoas. Então é uma experiência muito maior para quem assiste e talvez e tem vários significados, né? Nesse momento que, enfim, pensem nos bons filmes, dos bons atores, boas atrizes, né? E em larga escala representa o que você sente consumindo a escolha estética daquela manifestação ali, né? E pensa, como é que é a nossa relação com esse meio, com essa narrativa, com essa produção? Como é que é a nossa relação com o livro? Eu voltava. Como é que é a nossa relação com o livro? Ela é uma relação discursiva? A minha relação com o filme é uma relação discursiva primeiro? Ela pode até ser. Eu posso, depois que eu leio o livro, depois que eu vejo o filme, eu posso analisar, posso procurar quem é o ator, posso pensar como é que ele foi produzido, etc, etc, etc. Mas a experiência de ver um filme, de ler um livro, não é uma experiência em que eu coloco a minha razão discursiva para atuar. Eu leio a história. Tudo bem, lendo eu estou lendo palavras. Mas o que aquelas palavras... A gente fala de entrar no mundo do livro, né? De sentir dentro do mundo do livro, de entrar no filme. Esse entrar um pouco parecido com a contemplação que eu falava no início, né? É uma relação diferente, ela é mais imediata, ela é mais concreta, mais vivenciada. Percebe então o que eu estou querendo chegar? A imaginação é um tipo de... A arte, a cultura, ela é um tipo de relação de conhecimento, né, de vivência, que traz conhecimento, que traz conteúdo, que traz sentimento, emoção, que move a gente, mas de uma maneira que não é raciocínio, que não é sei lá, ciência, que não é, enfim, história, né? Eu quando vou ler um livro de história, por exemplo, um livro mesmo de historiografia, primeiro eu tenho uma experiência artística, porque é uma narração. Então eu tenho que ler como se fosse uma história.
Mas o livro de história não foi feito para ser experimentado, em princípio, como historinha, como narrativa, né? Ele foi pensado para me fazer refletir sobre o que aconteceu, sobre o que acontece hoje, sobre relações. É um conhecimento um pouco científico, um pouco filosófico, dependendo do historiador, né? Tem historiador que acha que faz ciência, tem historiador que faz mais filosofia. E a história e a filosofia estão muito próximas, a visão histórica do homem, né? Mas quando eu leio um livro, não. Eu estou vivenciando, eu estou numa relação diferente com o que está acontecendo. Certo? Concreta, uma relação que move. Eu acho que é isso que tem a ver essa experiência. A gente, e talvez com a moralidade, talvez com a estética, talvez até com, né, o próprio ritual, a gente entra, a gente vive e de alguma forma a gente encontra a realidade no viver e no concretizar. Depois a gente pode elaborar, pode pensar, pode raciocinar. Mas nós somos seres concretos, históricos, né? Livres. Nós somos pessoas que, né? Um pouco volta àquela questão da epistemologia. Vamos lá que temos mais uma meia hora mais ou menos. Então eu estou até pensando quanto que eu vou conseguir avançar, mas tudo bem. Como é que faz agora? Voltou? Voltou, né? Então, aí falar um pouco sobre essa imaginação, né? Que é esse conceito que eu estou querendo explorar com vocês aqui através do vídeo dessa questão da epistemologia. Uma referência, aliás, eu primeiro tenho que dar o crédito, né? Esse trabalho aqui ele é muito baseado no trabalho desse filósofo político sueco que vive nos Estados Unidos, que foi meu professor na Católica, Claes Rehn, que fala sobre vontade, imaginação e razão. E ele parte muito de dois autores, o Benedetto Croce, italiano, né, hegeliano, filósofo do início do século XX, acho que ele nasceu no século XIX, mas ele produziu mais no século XX. E um filósofo que trabalha com todas as áreas da filosofia, mas na estética, né, ele é um dos caras que define a expressão artística como intuição pura. A expressão artística, então, ela não é uma construção racional, novamente, não é uma construção científica, ela é um outro registro, ela é intuição. O que eu faço no teatro, no cinema, na escultura, na poesia, nas artes plásticas, através de, sejam quais forem os meios, se for arte, eu estou expressando intuição. Um mundo, um todo imagético, um todo, talvez, que envolve sentimento, que envolve afetividade, mas envolve também um certo tipo de conhecimento, um certo tipo de visão. Tanto que é imagem, né? Imaginação. Só que é um conhecimento que não é discursivo, que não é filosófico, é intuitivo. Por isso que é intuição, ela é intuição pura. E aí se fala da arte pela arte. O que significa? Tem essa corrente, né? Porque a arte não a arte não é moralismo, a arte não é explicação conceitual filosófica, a arte não é X. A arte é arte. A arte é a expressão intuitiva do mundo, da experiência, né, da vida. É uma experiência imediata, como a gente falava, não conceitual. Ela vem antes do conceito. Eu posso até, como eu falei, posso até dialogar com ela pelo conceito, pela palavra, pelo discurso. Mas a maneira como eu consumo a arte, para usar a palavra que o Éder utilizou, é imediata. É uma faculdade que eu tenho de realmente... E é uma faculdade sintética, isso é interessante, né? Ela produz. Os gregos, eu não sou especialista em história da arte nem em estética, mas, de uma forma geral, a arte na Antiguidade Clássica e na Idade Média, ela era considerada um pouco mais como uma atividade mimética, ou seja, que reproduzia, que refletia, né? Que mimetizava o real. Então ela podia ser mimética para o bem ou para o mal, ela podia fazer bem ou podia fazer mal isso. O conceito muda um pouco com a filosofia moderna, porque aí você olha para a arte como uma faculdade sintética, ou seja, que não espelha, não reflete, ela produz. Toda expressão artística é uma nova produção, é um novo todo. Ela pode até reunir vários elementos, várias experiências, mas o contar uma história, o pintar um quadro,
Não, eu não estou querendo reproduzir nada, eu estou passando uma experiência que é nova. Um conhecimento, uma visão interna do artista, que de alguma forma ele compartilha, né, com o mundo em que ele vive, que é nova. É isso que quer dizer sintético. Sintético é aquilo que produz. O analítico é aquilo que separa e analisa o que já existe. O sintético ele junta as coisas e produz um novo, né, produz um todo. Então, para o Croce, a experiência da vida, né, é uma multiplicidade indefinida. Ela o real não é a matéria, não é a molécula, não é né, não é a água, H2O. O real é a experiência como um todo, que é múltipla, que tem várias facetas, que tem várias possibilidades, várias experiências. O que a arte faz e a imaginação faz é, a partir desse real múltiplo, criar um todo e apresentar, olha, isso aqui é um recorte também, mas é um recorte, como eu falei, imediato, sintético. Mais imediato do que, por exemplo, a ciência. Né? Então, a arte é criativa. Desse ponto de vista que a gente pode falar também, que a imaginação é criativa. Ela é criativa não porque ela troca as coisas de lugar na nossa cabeça. Ela é criativa porque ela produz uma nova proposta mesmo. Esse é o novo que a arte traz, né? Não é só um trocar, porque as coisas não trocam assim, não existe isso. Sempre que você produz alguma coisa nova com a sua criatividade, você está propondo algo diferente. Para o Croce, ela é uma faculdade cognitiva fundamental. Cognitiva, gente, ela produz, como eu falei, visões, conhecimento. Ela produz o que a gente vive, né? o que a gente conhece. Não como ciência, né? A ciência recorta e organiza em regras e conceitos. Não como a filosofia, que reflete sobre a experiência e constrói relações e tenta imaginar o que tem de universal, o que tem de humano. Ela produz esses todos primordiais. Eles são primordiais porque a partir deles... Porque de onde é que eu vou tirar uma... Aí essa é um pouco da teoria por trás, né? De onde é que eu vou tirar o material que eu vou utilizar para fazer conceito, para entender as coisas? De onde é que eu vou tirar o material para fazer, sei lá, ciência, filosofia, para fazer o conceito histórico? Eu tenho que tirar de alguma matéria-prima que me dê alguma coisa para trabalhar, conceitualmente, cognitivamente, filosoficamente. Pois essa coisa para trabalhar, essa matéria-prima para elaboração de conceitos, de reações emotivas e apreciação estética, é a imaginação. É essa capacidade sintética, né, produtiva, de criar todos, unidades cognitivas e intuitivas. Então, na arte, eu imagino o início. Na arte, na imaginação, eu coloco o material primordial, inicial, de onde eu vou tirar minha ciência, minha filosofia, meu conhecimento histórico. Percebem a potência desse entendimento? É na arte, é através dessa intuição inicial, que eu vou construir as estruturas do mundo. Então, certos tipos de arte, certos tipos de intuições imagéticas, imaginações, vão me permitir ir para cá ou ir para lá, pensar nisso ou pensar naquilo. Sabe? Diga, Zé. Estou surpreso, porque a gente, sei lá, o artista, uma coisa tão depreciada, né? Ele é um artista. O Chico Buarque falou assim, se não dá para nada, vai ser cantor. Por um lado. E a imaginação como sinônimo de alienação, e é o contrário, está dizendo que no fundo é um fundamento. E separando, talvez não filosófico, mas teológico, pensar que nós somos controle da criação, está muito mais próximo da criação, que o homem fez, né, Deus fez o homem, no primeiro dia, no sentido fundamental, criador, substrato, criador. E essa intuição, que onde vem, né? A intuição humana, essa intuição religiosa, é impressionante como isso nunca tem o seu lugar, né? Parece que
na hierarquia da ciência, do saber, das coisas, não tem importância. É como se fosse uma coisa amarga, marginal, menor, não remunerada, não valorizada, precária, toda essa coisa. E a gente recolocar isso no seu lugar, mexe com tudo. E ainda assim, Zé, não deixa de ser verdade. O fato de que a gente colocou o artista nessa posição e erigiu a técnica, né, o ter, o poder, a capacidade de manipular o universo, o mundo, o fato da gente ter isso como prioridade, né, e deixar a arte de lado, isso em si, segundo essa teoria, é o resultado de uma qualidade da imaginação que subjaz a esses valores. Então é quando a gente lê... Bom, o Frankenstein já é uma coisa crítica, né, disso aí, né, Márcia? Falando dessa coisa do Frankenstein. O Frankenstein é essa obra que já critica a capacidade de criação científica do ser humano, assim como o título prometeu uma vez. Pois é, o Fausto, né, do Goethe, que coloca também a venda da alma do ser humano em função de um sucesso, de uma coisa maior assim, e ele vende a sua alma. Eles já são críticos desse movimento de colocação da ciência e do poder na frente. Mas o que eu quero dizer, não deixa de ser verdade que toda essa colocação da arte de lado é em si resultado de uma imaginação. E as batalhas políticas, né, as batalhas filosóficas, as batalhas econômicas, elas talvez sejam vencidas não no campo político, mas elas já cheguem no campo político vencidas pela imaginação e pela arte. Então aí você pode pensar em cinema, pode pensar em novela, pode pensar em livro, qualquer coisa. Qual é a qualidade da imaginação da nossa sociedade atual hoje, no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos? O que a arte diz para a gente que é mais importante? Como é o ser humano? De onde vem isso, né? Então a gente pergunta, a batalha foi vencida lá. Os grandes construtores, os grandes civilizadores da humanidade, no fundo, talvez sejam esses grandes mestres da imaginação, que dão o tom, digamos assim, né, de uma realidade. E isso tem a ver, eu estava mostrando no comecinho da aula, Zé, uma nova maneira de olhar a própria montagem cognitiva, né, epistemológica da realidade. A gente acha que começa, às vezes, que a matéria é a base da biologia, que é a base da cognição, que é a base disso, que é a base daquilo. Mas, no fundo, a matéria está hoje nesse apogeu que ela está porque a nossa imaginação é uma imaginação materialista. E é isso que traz essa... Vou trazer uma outra coisa interessante para esse quadro. Porque aqui é o seguinte também, né, gente? A gente está falando da arte pela arte, um pouco da produção imaginativa, artística, que depende até certo ponto do caráter moral. Porque intuição é intuição, seja ela baseada no bem ou no mal, digamos assim, baseada numa experiência virtuosa ou numa experiência demoníaca. Porque é uma capacidade do ser humano, né, de propor as coisas. Aí vem a partir também de toda uma tradição, esse senhor aqui, o Irving Babbitt, que foi um crítico literário de Harvard, também do início do século XX, um americano, que foi um dos líderes de um movimento chamado Novo Humanismo, e que trabalhou muito... Foi professor do T.S. Eliot. Foi professor do Eliot, né? Pois é, tinha um diálogo com Eliot, tinha um diálogo com aqueles os filósofos do tempo dele. Mas ele era americano? Inglês. Ele era americano que foi morar na Inglaterra. O Eliot? Ele era americano, ele foi morar na Inglaterra. Ele estudou com o Babbitt em Harvard. E aí, o que ele traz para essa discussão? A questão da vontade. Né? No caso, essa questão da atração ou da repulsão, dessa tensão volicional, a tensão da vontade, né? A vontade que nos move. Lembra que eu falava no início também do que nos move? E que a gente já falou anteriormente sobre liberdade, sobre vontade, que é diferente de conhecer o que existe, é querer o que deve ser, é querer o que eu gostaria que fosse, né? O conhecer é um pouco mais estático. O querer, a vontade é um pouco mais dinâmica, ela me move, né? Ela me transforma. A vontade, então, que tem essa dinâmica de tensão,
ela é outro possível elemento de unidade no fluxo da experiência. Na experiência humana como um todo, você tem uma outra orientação, que é uma orientação desse fluxo, né, múltiplo, dessa multiplicidade da realidade, uma orientação já voltada para o bem e para o mal, né, nessa coisa da vontade. É o que me orienta em direção ao centro ético, à comunidade, ao bem, né, ao equilíbrio, ou não, né, que pode me levar também para o outro campo. E o Babbage fala nesse sentido, é interessante, ele traz um conceito, porque o Babbage nessa época ele é um pouco crítico e um pouco quer se distanciar um pouco, digamos assim, das tradições religiosas ou do dogmatismo ou do caráter dogmático das tradições religiosas. Ele quer olhar, por isso que o movimento que ele criou chamava Novo Humanismo, porque ele quer olhar para essa experiência humana não de maneira oposta, né, ou crítica ou avessa à experiência religiosa, mas ele quer olhar de alguma forma para alguma coisa que está presente no ser humano em geral e que até se manifesta ou se reforça através da experiência religiosa, mas que ele consegue olhar em várias religiões e até em outras tradições de pensamento clássico, etc, 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 o confucianismo, o platonismo, enfim, o estoicismo, e que é uma espécie de metáfora para o movimento da vontade que ele chama de inner check. Check no sentido de trava, né, de limite, né? E pode ser traduzido como talvez uma trava interna. O que é isso, né? A gente imagina que nós temos uma realidade múltipla e interiormente também temos uma realidade de desejos, de vontades, de querências e de isso, aquilo que nos levam a vários lugares. Se a gente deixar um pouco esses impulsos nos levarem, nos controlarem, a gente perde um pouco o sentido da existência, porque a gente vai para cá, um dia a gente vai para cá, outro dia vai para lá, aí eu vou contra o meu amigo que está aqui, eu me isolo da comunidade, eu me bato com o outro. É uma experiência que enfim, um pouco de caos, um pouco de desordem. O inner check, uma das imagens que ele usa é de ser uma força centrípeta, que de alguma forma me diz até onde eu devo ir, mas não, aqui eu não devo ir, aqui eu vou parar, volta para o centro. É uma força que centraliza, que centra, que me coloca no centro moral, digamos assim, que me coloca em contato, por exemplo, com o sentido comunitário, com o equilíbrio. Ele chama de vontade superior, né? Higher will. Tem a vontade inferior, que é a vontade mais dispersa, mais solta, né? Mais, né? Irresponsável. E tem a vontade superior, de um eu superior, que de alguma forma me conduz a um centro ético. É difícil de definir, justamente por causa daquilo que a gente estava falando anteriormente. A moral, o bem, é uma realidade que a gente mais vivencia e participa, e depois é que a gente vai elaborar as considerações teóricas, do que a gente define e depois vai viver. Eu aprendo a ser bom sendo bom, vendo quem é bom. E aí eu começo a entender o que é ser bom. Isso não quer dizer que seja relativo ou que seja irreal. Significa que a natureza da experiência da moralidade é uma natureza prática, uma natureza concreta. O amor, né? Como é que eu sei que eu amo alguém? Só amando para saber o que é amar alguém, né? Não dá para você sair dessa experiência e tentar analisá-la do lado de fora, como se fosse uma reação química, como se fosse uma reação... Não é só isso, você tem que viver a experiência, que ela é muito mais rica como experiência vivida do que qualquer tipo de descrição externa poderia fazer. Então essa vontade superior é parecida, né? De alguma forma todas as religiões, os movimentos éticos, eles têm uma espécie de, olha, até aqui você vai, até aqui você não vai, porque você vai ultrapassar, você vai se perder, você vai infringir o direito do outro, você vai criar confusão, criar desordem, criar, né, desalinho. Então ele é compatível com a experiência religiosa. Por exemplo, às vezes o Santo Inácio, eu falei de Santo Inácio no começo, fala de novo, né? O Santo Inácio, quando ele fala no discernimento, né? Quando você está no caminho do mal e você está, de alguma forma, qual é o movimento do Espírito Santo? É te dar um pouco de tristeza, um pouco de desconforto. Quando você está no caminho do bem, o Espírito Santo te traz alegria, te traz consolação, te traz paz, te traz, né,
Plenitude. Então, o inner check é como se fosse, sabe, pode ser a voz do Espírito Santo que fala, aí não. Ele dá esse desconforto, essa espécie de, acho que não, acho que aí não... Esse inner check é o que me traz para o centro ético da minha experiência. Gustavo, se eu voltar um pouquinho, parece que no anterior essa dimensão da atração ou repulsão, da antropologia de Stein, está mais no plano psíquico, né? Essa é a reação, uma coisa mais reativa. Não, esse é outro... Animal, né? Essa é outra dimensão, na verdade, né? Essa atração é a atração do bem, a atração não a atração sei lá, psíquica. É uma atração espiritual, quase. É uma atração ela acontece no plano espiritual. Eu sou atraído pelo bem, eu sou atraído pela ordem, atraído pela, né, experiência plena. Então, da vontade do intelecto. Aristóteles fala que o homem prudente, ele não tem especificamente nenhum tipo de regra externa que ele vai seguir para poder fazer o bem, mas ele segue uma regra que está dentro dele. E a partir dessa regra que ele incorpora, né, que ele encarna, ele vai ditar as próprias regras, porque ele, de alguma forma, incorporou esse ser. Né? Então, o inner check é essa espécie de realidade que a gente vive, é uma qualidade de vontade que nos leva ao centro, ao equilíbrio, que nos leva né, ao comunitário. E aí o que acontece? O que é interessante. O que o Babbitt fala? A imaginação é, de fato, um poder fundamental, prioritário, primordial na vida humana. Mas a imaginação ela sempre está ligada em função... Quem imagina é sempre um ser humano, né? Que tem um centro ético interior que vai para um lado ou para o outro. Então, a imaginação, quando ela acontece, quando ela é produzida no contexto de alguém que vive uma realidade da vontade superior, do inner check, ela é a imaginação moral. Ela é uma imaginação que produz, ou que tende a produzir uma realidade moral, de equilíbrio, de centralidade, de comunidade, etc, etc, etc. Então, o que o Babbitt faz, de uma maneira que o Croce não tinha feito com tanta intensidade, o Croce tinha muito essa coisa da arte pela arte. Parece que ele mudou um pouco a concepção dele quando ficou mais velho. Mas o Babbitt ele vai diretamente nessa união da imaginação com a vontade superior. A gente colocou naquele nosso esquema a ação humana e a imaginação, né? Então é um pouco isso. A imaginação é uma atividade, é uma ação de produção de conhecimento humano que já vem imbuída ela mesma de uma qualidade específica da vontade. Essa qualidade pode ser moral, ela pode ser ligada a essa experiência da vontade superior, do bem, né, da prudência, ou ela pode ser dispersiva, ela pode ser desvalorizante, ela pode ser de outra... Então a gente fala... primeira coisa é que essa imaginação moral é diferente do didatismo na arte. A arte não é didatismo. Não é você contar uma historinha porque ela tem uma moral. Né? Isso é moralismo, isso é didatismo. De querer usar a arte para fazer moral. No fundo, você está usando a imagem, mas de maneira acessória, de maneira secundária. Porque, no fundo, o que eu quero fazer é dar uma moral, dar uma lição de moral. A arte, ela nasce da intuição. Ela não nasce... O lugar onde a arte nasce, né, é a produção dessa imaginação. O artista, quando cria, ele não cria porque ele quer ensinar moral. Ele cria porque ele quer que ele tem que criar. Ele cria porque aquilo está dentro dele e tem que colocar aquilo fora de alguma forma. Ele está se expressando. Então, ela não vem através da vontade de ensinar a lei de dar lição moral. Ela vem através... Ela é uma expressão artística da experiência humana integral que é representada por esse artista que vive a realidade da vontade superior. A vontade superior, ela é a experiência humana integral, por quê? Porque ela contempla tanto os aspectos mais baixos e mais dispersivos da vida humana, que todo mundo vive de alguma forma, mas ela também congrega os aspectos mais altos. Então ela pode, olhando para essa experiência integral, dar uma visão mais correta, mais concreta e mais completa da vida humana. Enquanto que a arte, que não é guiada por essa experiência integral, ela só tem uma parte da experiência humana, que pode ser o desejo, pode ser o
o ódio, pode ser sei lá, pode ser o individualismo, pode ser o egoísmo, mas ela não conhece as outras possibilidades do ser humano. Então, nesse contexto da experiência humana integral que a imaginação moral aparece, né? E ela trabalha equilíbrio e centralidade. Ela é um pouco uma expressão do caminho do meio de Aristóteles, né? Das virtudes. O meio entre dois extremos é o meio virtuoso. Ela também trabalha muito com a experiência do que é o bem, é sempre o bem do ser humano é sempre um bem comum, a gente já falou sobre isso, né? O bem que existe, essa experiência do bem, da moral, não é uma experiência individual, ela não é uma experiência utilitária, é uma experiência que eu sempre tenho em comum com todos, porque se ele é o bem, ele é universal, ainda que ele tenha maneiras diferentes de se corporificar, né? Então a imaginação moral também traz a dimensão comunitária, da harmonia comunitária do ser humano. É uma definição, né? É uma qualidade de imaginação própria da pessoa que vive uma experiência humana integral, marcada pela consciência da dualidade entre as tendências dispersivas e egoístas e as outras centrípetas, orientadas ao elemento de unidade e de autocontrole. Então, essa consciência da dualidade e da necessidade de colocar na frente o controle, o equilíbrio, né, o comunitário, o bem, é que define essa experiência. Eu pensei agora no próprio horror, né, a história de horror. Ele pode ser um veículo da imaginação moral, como o Frankenstein né, de alguma forma ele traz essa... O horror mostra o grotesco, mostra o mal, mostra o perdido, a Flannery O'Connor mostra o que é ruim, mas ele mostra não é o que ele mostra em si, mas é a maneira como essa imagem é colocada, como o humano é mostrado de maneira integral. Então não é que mostre o mal pelo mal, o horror pelo horror, mas o horror é um veículo para você entender uma qualidade maior da experiência humana, pelas consequências, né, pelo sofrimento que aquilo causa, e, enfim, por aí vai. No fundo, cada veículo de arte, cada veículo de imaginação vai ter a sua maneira de colocar essa experiência humana no seu tempo, no seu contexto, né? E da maneira como o artista queria fazer. Fica mais claro esse contraste. Sim. Ele remete a uma coisa não horrorosa, né? Você fica incomodado, mas não vai. Mas tem coisas fofinhas, por exemplo, como o backyard dance, não sei se vocês conhecem a coisa infantil, que é a imaginação imoral. Que pode passar umas coisas ruins. Passar coisas completamente trocadas para as crianças. Então, parece que é fofinho, parece que é lindo, que é inocente, que é puro, e torce a realidade, bota de cabeça para baixo. E aí, esse é o problema. Não, mas assim como o incomoda, o Nelson Rodrigues também incomoda. Incomoda. Né? Você fala, não pode ser. A gente tem que ficar nesse sub-humano, né? Nessa coisa. E a consciência do artista que o Nelson Rodrigues, quando ele faz isso, ele consegue expressar pela arte, pelas palavras, pelas situações, não sei se um julgamento, mas ele coloca no lugar. Ele coloca essa experiência negativa num contexto de uma experiência humana integral. E você consegue entender por que ela não corresponde ao potencial do ser humano, por que ela, de alguma forma, né, corresponde a uma negação do potencial. Sei lá, cada caso é um caso, né? A gente vai falar sobre um tipo interessante de imaginação imoral, talvez fique mais claro. Mas ela é o resultado de uma constante e disciplinada luta interior, na qual o elemento voltado ao centro permanece ativo e alerta, fruto de um processo de educação e de habituação para a virtude e o autocontrole, que é uma concepção bastante clássica, né? Da luta contra as tendências negativas do ser humano. Não é só mas é que tá. Também tem um lado positivo. Esse inner check, essa luta, ela permite que a gente, uma vez tendo entendido, mas mais do que tendo entendido, tendo incorporado as atitudes centralizadoras, morais, etc., a gente possa agir livremente. Santo Agostinho falava, ama e faze o que quiseres, né? Faz o que queres. É um pouco por aí. Esse amar não é qualquer tipo de amor. Ama de acordo com o amor, de fato, do Espírito Santo, divino, e dentro desse contexto de amor, você está livre para ir onde o teu coração te manda, porque aí você está vivendo essa realidade da vontade superior. Não é só uma questão negativa. Quais são as alternativas à imaginação moral? Então aí você começa a entrar um pouco
quando a imaginação não é moral, que tipo de qualidade ela pode assumir. Então tem algumas, e até ajuda um pouco a entender essa qualidade, né? Então você tem a imaginação idílica ou romântica. E a gente vai entender um pouco por que ela é imoral, por que ela não é moral. A imaginação idolátrica, que é uma imaginação que você pega as pessoas e você coloca elas no lugar das coisas, coloca não só as pessoas, mas qualquer coisa e coloca ela no lugar daquilo que é mais importante. Pode ser a Britney Spears, pode ser o dinheiro, pode ser o sexo. Você coloca, né, você idolatra através da imaginação aquilo que não é para ser buscado, aquilo não é para ser colocado na frente. E a imaginação diabólica é a imaginação cínica, aquela que já não... nihilista, né? Aquela que perdeu a esperança, que não vê mais sentido nenhum, que propõe um universo completamente fora de... E tudo é permitido, né? Aquela coisa que o Dostoiévski falava, se Deus não existe, tudo é permitido. É uma maneira de falar dessa falta da orientação geral. Vamos falar um pouquinho, agora para terminar, da imaginação idílica ou romântica. A imaginação romântica, ela nasce, claro que ela sempre existiu, né? É uma tendência natural do ser humano, é uma das forças que nos levam para longe do nosso centro moral. E isso também não quer dizer que o romantismo seja só um movimento negativo ou imoral. Mas ela tem o romantismo ele puxa um pouco por aí, né? E ela é um pouco a imaginação que acha que você pode dar total liberdade aos impulsos individuais. É aquela que busca o autêntico no ser humano. Se você for autêntico com o que você quer, com o que você tem dentro de você, pode fazer o que quiser. Faça aquilo que você sabe, qualquer coisa que você acredite, desde que você acredite com o seu coração, você pode fazer o que você quiser. É como se você automaticamente fosse garantido em só ter impulsos positivos e bonitos. Porque você é uma pessoa boa, maravilhosa, você é uma alma bela. Você nasceu bom e a sociedade o corrompe. Hã? Né? Estou falando a expulsão das tendências negativas para fora do ser humano. O que é negativo não está em mim. O que é negativo está fora de mim. Quanto mais eu conseguir me afastar das tendências inautênticas que vêm da sociedade, que vêm das regras, que vêm não sei da onde, quanto mais eu achei esse meu eu interior maravilhoso e puro emergir, aí eu estou bem. Essa é a imaginação romântica. É aquela que fala, eu não preciso fazer esforço para ser bom. Eu não preciso treinar, eu não preciso... É só sentir. Aliás, eu não preciso nem fazer o bem para ser bom. Se eu sentir um sentimento maravilhoso pela humanidade e defender as bandeiras maravilhosas da humanidade, pronto, é o que precisa. Hã? A vontade se transforma em sentimentalismo. Por isso que é uma visão um pouco diminuída do caráter humano. Porque você pega esse elemento da vontade, que é um elemento de esforço, de treinamento, de construção, e você substitui ele pelo sentimento, né? Não é à toa que eu falei, né, no autor Jean-Jacques Rousseau. Ele é um dos caras que mais... É claro que é um filósofo que teve uma série de contribuições importantíssimas para a crítica do movimento moderno liberal, para o contrato social. É um cara que influenciou depois a teoria, a filosofia moral de Kant, né? A partir da questão do universalismo. Tudo isso é verdade, mas Rousseau é aquele cara que escreveu Émile. Alguém já falou isso aqui numa das nossas aulas, que escreveu Émile, que falava do bem da humanidade, que falava do impulso, mas que tinha os filhos e botava na roda para morrer. É verdade, né? Então não tinha nenhum tipo de responsabilidade humana, não viveu na sua própria vida as responsabilidades humanas mais básicas que a gente deveria viver. Mas ele tinha isso aqui é a teoria social dele, né? O ser humano é bom, é o contrato social. O ser humano, é a origem da desigualdade entre os homens. O ser humano é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Aí o ser humano na natureza é aquele bichinho, não é nem um ser humano. Ele é um bichinho que vive lá entre os outros bichinhos, sozinho, individual, e ele não tem nem bem nem mal. Ele é bom por natureza, mas aí quando ele começa a viver em sociedade, aí tem a inveja, tem a ganância, aí tem a mentira, tem a dominação, aí você vai criando as relações que aprisionam o ser humano na história. E a ciência, as artes, tem o discurso sobre a ciência e as artes de Rousseau, que ele ganhou um prêmio, né? Agora eu esqueci o nome do prêmio que ele ganhou quando ele fez esse discurso. Primeira obra dele que foi divulgada.
a ciência e a arte são maneiras em que a civilização ela aprisiona, ela deturpa, ela confina o ser humano. E aí ele tem um livro que chama as Reveries, agora eu não vou levar em português o nome, os delírios do viajante solitário. Vocês lembram, gente? O Reverie, como é que chama? Se são os sonhos ou enfim, alguma coisa assim. Em que ele conta um pouco a história dele sozinho, né, olhando a natureza, e encontrando, falando, vivia com uma mulher lá, uma nobre que meio que mantinha ele, né, que era tipo né, que era a mecenas dele. Ele conta como ele era essa pessoa maravilhosa, que se as pessoas soubessem o que ele é. Os devaneios, exatamente, né? Os devaneios, cara, se soubessem como ele é maravilhoso, tem sentimentos bonitos. Ele é a própria Belle Âme, né, que se chama a bela alma do romantismo. E aí, um pouco de todo esse movimento que fica forte com Rousseau, você tem as ideias da Arcádia original, que no passado tudo era bom, o mundo era belo, né? Então, todo esse sentimento de que, no fundo, a gente no passado vem de uma criação em que tinha uma coisa bonita e que alguma coisa aconteceu, a sociedade, o mal, corrompeu tudo, então tem que voltar para trás, temos que voltar a ser primitivos, temos que voltar a ser autênticos, como era no passado, né? A autenticidade dos sentimentos, essa excentricidade, cada um é único, cada um é maravilhoso, viva aquilo que você é, porque você é único e diferente de todos. Tem até umas frases, você é I am me and I am okay, né? Eu sou eu e está tudo bem comigo. Ou seja, é o que eu sou, basta, né? Eu posso ser aquilo que eu quiser, porque no fundo é isso que importa. É um anticonvencionalismo, a bela alma, um romance que o próprio Babbage analisa muito e que traz um pouco dessa experiência, é Madame Bovary. A Emma Bovary era essa mulher que tinha uma vida provincial, uma provinciana, casou com um carinha normal e ficava imaginando aquela vida na corte, romântica, não sei o quê, do passado, da Idade Média. Mas o que acontece no final com ela? Ela dá com os burros na água, né? Então o Gustave Flaubert ainda tinha uma espécie de visão de onde esse caminho levava. Esse caminho da irrealidade, o caminho, digamos assim, da falta de responsabilidade, da falta de chão onde eu estou, no contexto em que eu estou, né? O bem que é possível fazer nesse momento, concreto, etc, etc, etc. Né? A palavra excentricidade é fora do centro, né? Fora do eixo, fora de si. É uma loucura mesmo. Né? É a persona, né? Não é a pessoa. E quando se fala ele é excêntrico, não é que ele está fora de si. Ele está fora do centro, que é o comum, que é o normal, que é o... Personalidades românticas como o Lord Byron, o Shelley, que tinha essa coisa completamente louca, de viver as aventuras, de viver aquelas coisas. Eles viveram isso. Pois é. Isso exatamente. Isso é por isso que se transformou em arte, porque de alguma forma é a vida que produz, né, a intuição da arte. E aí, o que é interessante também é que a partir da Emma Bovary, que dá com os burros na água, e do Bom Selvagem, que é aquela maravilha, né? O que vira o mundo presente que a gente vive no hoje? Qual é a reação à visão romântica da beleza, do idealismo, etc, etc, etc? É o choque com o mundo real. Só que é um mundo real que é desesperançoso, que é desesperador, que é cínico, que não vale nada. Então, depois do romantismo, você tem aquelas críticas radicais, desesperadas da sociedade francesa industrial, Zola, não sei o quê. Vem essa reação como que dizendo, aquele sonho lá, aquilo não é nada, a realidade é muito pior, né? Ou, a realidade em que eu vivo hoje, ela não serve para nada. Tem gente que fala, né? Outro mundo é possível. Não tem? Outro mundo é possível. Por que outro mundo? Por que não esse mundo? Isso é um sintoma, digamos assim, de um tipo de insatisfação, de desesperança radical pelo mundo que a gente vive, de esperança de transformação, transfiguração do mundo que a gente vive, que é o que está muito na origem, na raiz, por exemplo, dos movimentos revolucionários e das ideologias revolucionárias. Porque elas são justamente... Exatamente, também. Porque elas têm esse conhecimento. Eu tirei daqui porque eu não queria entrar muito
nesse tempo, na coisa de... Mas elas têm o conhecimento de como transformar o mundo no mundo que deveria ser. Porque o mundo que a gente vive é uma prisão, né? Esse é o gnostão. A gente vive numa prisão de ilusão, de mentira, de injustiça, e eu vou transformar esse mundo com o meu conhecimento. E o conhecimento é um pouco... De onde vem esse conhecimento de que o mundo é tão ruim que ele tem que ser transformado, que ele tem que ser transfigurado? Né? De onde vem o conhecimento, entre aspas, de que há um paraíso, que a gente pode voltar a ser, que basta você se entrar em contato com as grandes, né, com esses sentimentos, etc, etc. Ele vem dessa qualidade de imaginação. Então, essa imaginação, por que ela não é imaginação moral? Porque ela sai do centro comunitário, do centro da responsabilidade, do centro da realidade. Ela nos leva para uma experiência dispersa, uma experiência fora de nós mesmos até certo ponto. A gente recusa a nossa própria experiência. E esses romances, e aí a gente pode pensar o quanto que a gente tem hoje em dia por aí de cinema, de livros, de poesia, enfim, de teatro, etc, etc, que trabalha, por exemplo, a imaginação romântica, que vem de trás, né, que trabalha muito com isso, mas que de alguma forma traz esse mundo imaginativo, né, essa síntese imaginativa de um mundo que basta eu querer, né, basta eu entrar em contato com as raízes profundas da minha beleza, da minha alma, que não tem nada a ver com o mundo que eu habito, porque eu sou diferente, porque eu sou uma alma boa, e aí eu vou transformar o mundo através desse contato que eu tenho. Né? A minha tese, não vai dar tempo de falar agora, é que Águia e a Galinha, eu fiz um trabalho analisando esse livro do Leonardo Boff, Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana, em que ele conta uma história, um mito africano de uma águia que foi morar entre as galinhas e que achava que era uma galinha, até que um dia o botânico viu que ela não era uma galinha, levou ela para o alto da montanha, fez ela olhar para o sol e soltou ela. Ela saiu voando e virou águia de novo. E ele faz toda uma reflexão em cima disso aí para a sociedade, né? Como que a sociedade, uma sociedade de galinhas, que você tem que mostrar o verdadeiro, né, realidade, tem que mudar, etc, etc. E eu vejo na Águia e a Galinha, do Leonardo Boff, exatamente um exemplo da imaginação romântica. E procuro identificar alguns aspectos desse livro que mostram, por exemplo, que a galinha que está naquele, a águia que está naquele meio, que ele compara um pouco a nossa vida cotidiana atual, ela não só está numa situação errada, né, em termos de condições, ela não está nem vivendo o que ela é. Ela é uma coisa completamente diferente. É bem a coisa da prisão, né, da ilusão, da mentira, que você tem que, de alguma forma, transformar completamente. Diga. Tem, curiosamente, uma fábula do Malbataan, justamente com essa mesma metáfora. Eu achei que um livro assim, esfarelando. Ah, é? É uma história africana que me parece que no original ela tem uma versão um pouco mais inofensiva, digamos assim. O que o Leonardo Boff faz é pegar a história e ele reimagina a história. Por isso que a imaginação é uma coisa da produção de uma nova proposta. Ele reimagina, ele traz de alguma forma as experiências, as ideologias e as teologias que ele viveu, que ele vive, que ele trabalha, e coloca de alguma forma nesse livro. No final isso aí é um artigo que eu publiquei na Communion, faz um tempo atrás, né? No final do artigo eu faço uma análise sobre a teologia da libertação como um movimento teológico, em alguns casos, e essa imaginação romântica. O tipo de tratamento da condição humana do mal, que a teologia da libertação trabalha, etc, etc, né? Então então é um pouco isso, quer dizer, eu termino com essa... a gente vai ter oportunidade agora ao longo da próxima aula, principalmente, né? E aí a gente pode ter a oportunidade de pensar um pouco mais e refletir sobre que tipo de qualidade da imaginação tem aquilo que a gente vê, aquilo que a gente expõe aos nossos filhos, aquilo que a gente expõe a nós próprios, né? Que tipo de imaginação conduz a nossa realidade. Lembrando, gente, então para voltar para o começo, que isso aqui não é um epicentro, né? O grande barato é que isso aqui não é uma espécie de epifenômeno da sociedade. Se todo mundo tiver uma visão do mundo, da sociedade, baseada na Águia e na Galinha, essa é a minha tese, a gente vai ter uma realidade um pouco mais complicada, um pouco mais
um pouco menos até, digamos assim, centrada. Os conceitos a que essa realidade vai dar são conceitos de revolução, de desespero, de violência, né, de oposição. No fundo, não é à toa, por exemplo, que Marx, né, e esses outros ideólogos como Marx vieram e tiveram tanta força, porque por trás dessas ideologias tem uma qualidade de imaginação que fez com que esses caras, de alguma forma, criassem as teorias que eles criaram. Então essa é um pouco a força da imaginação que a gente acha que é tão fundamental e tão central para a ética humana. Legal, gente. Obrigado. Boa noite pela atenção.